Olá, muito boa noite para todo mundo. Bordejando o rio, varando o sereno frio da alta madrugada, a boiada começou a jornada com a lua faceira ainda prateando a estrada e a chapada inteira. E terminou o dia armando a rancharia no pé do Morro da Cutia, onde a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV está recebendo a companheirada para mais uma folia violeira, que começa agora com a recitação da nossa prosa abrideira do dia. Conforme já é da sabedência geral dos companheiros e companheiras boiadeiros que nos dão a honra de ter a sua audiência, de acordo com os dados divulgados pelo CIF, o Sistema de Inspeção Federal, nos 3 primeiros meses deste ano presente, o abate de gado no Brasil registrou um aumento de 1,7% em relação ao período correspondente do ano passado, né? Mas repare, amiga fazendeira, que apartando as fêmeas do total, o crescimento foi muito maior, chegando a 7,8% na mesma comparação. Isolando agora o março e pareando o resultado com a mesma época do ano passado, o que aconteceu foi uma alta muito substanciosa de 15,3% no tanto de vacas e novilhas que foram para o gancho, sendo que a maior quantidade foi entregue no frigorífico na metade derradeira do mês. Muito curiosamente, em Mato Grosso, que é dono da maior boiada do país, o caso passado do mercado foi bem diferente. Conforme a pesquisa do INDEA, que é o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, o total de animais abatidos no mês passado foi de 547.070 cabeças, o que representou uma redução de 1,9% sobre fevereiro último, e de 4,8% em relação a março de 2025. Assim mesmo, este volume foi nada menos que o segundo maior já registrado na história da pecuária mato-grossense. Destrinchando os números apresentados, a participação dos machos teve um ligeiro aumento de 0,4% na comparação mensal, mas uma redução de 3,9% pareando com o terceiro mês do ano passado. Já a respeito da participação das fêmeas, o que aconteceu foi um considerável esmagrecimento de 3,7% em relação ao fevereiro do 25 e um encurtamento maior ainda de 5,5% na comparação com o março do 24. Pois então, pedindo perdão pelo abuso da numerologia, né? A gente faz a recordação de que estes resultados certamente foram influenciados pela desova do fim da safra do boi de capim, o que é normal e perfeitamente esperado, né? Mas, por outro lado, considerando o ponto em que a gente está no calendário e no ciclo pecuário, a redução no abate de gado em geral e principalmente a diminuição proporcional de fêmeas já são sinais de que pode ser verdade verdadeira mesmo que daqui para frente a nossa praça boiadeira finalmente vai firmar o pé na subida da ribanceira. O mundo está mudando, o tempo não está mais respeitando o seu roteiro costumeiro e a chuva, que no derradeiro verão tinha demorado para chegar, né? Agora, neste primeiro trecho do outono, está demorando para parar. Logicamente que os companheiros e companheiras boiadeiros têm perfeita sabedência de que isso vai ter grande influência na produção e no fornecimento de comida de qualidade para o gado na propriedade. Mas se alguém por acaso tiver alguma dúvida a respeito de qual é o procedimento recomendado, pode ficar à vontade para mandar uma pergunta aqui para a nossa sessão sobre pastagens, que hoje está na responsabilidade da doutora Janaína Martuccello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E o caso que vai ser tratado agora é a produção de capim nesta época de mudança de estação das águas para o período mais seco do ano. Confira. No Brasil Central, nós estamos passando pelo período de transição entre o período das águas, que tem chuva, e o período seco do ano, onde há uma diminuição da precipitação, ou seja, a chuva já começa a declinar. Além disso, existem outros problemas que vão fazer com que as nossas forrageiras diminuam a sua produção no período de transição e, consequentemente, no período seco do ano. Além da falta de água, luz e temperatura, as nossas plantas tropicais, em sua maioria, começam a pendoar, ou seja, a colocar as inflorescências nessa época do ano, porque o dia encurta, a temperatura cai e as plantas, então, começam a pendoar. Então, o que acontece durante esse período de transição?
além da gente ter uma baixa produção de forragem, porque falta luz, falta temperatura e nutriente, nós vamos ter também uma qualidade diminuída desse capim. Simplesmente porque a planta para de concentrar todos os seus nutrientes na produção de folhas, que é o que de fato aumenta a produção do gado, que faz gado engordar, o que faz vaca dar leite é folha. Então a planta para de concentrar todos os seus nutrientes na produção de folha e passa a concentrar na produção das suas sementes. Além disso, ela alonga muito o talo para colocar essas sementes mais alta do que o dossel, do que esse pasto, para que haja uma facilidade na dispersão dessas sementes, com a esperança de que essas sementes irão germinar e ela irá se manter no sistema. Então isso é um aspecto fisiológico absolutamente normal nas nossas plantas forrageiras que acontece justamente nessa época. Então é muito importante a gente entender que não é muito possível que a gente faça um manejo por altura. É mais importante que durante o período seco do ano, já iniciando esse período seco, nessa época de transição que a gente está, você perceba que é difícil fazer controle de altura de pasto porque a planta não chega na altura de entrada. Então você tem que usar o bom senso para poder ajustar a lotação, não permitindo que seu pasto fique com muitos talos alongados, que senão você vai entrar na próxima água com um pasto com muita macega e muita sobra desses talos, mas também você não deve rapar o pasto, porque é fato que a produtividade diminui muito nesse período. Aqui a gente está num capim paredão que durante o período chuvoso, no auge do período chuvoso, quando a gente tinha muita luz, muita temperatura e chuva, nós conseguimos fazer um ciclo com 14 dias de intervalo. Em 14 dias esse capim já tinha 90 centímetros de altura. E agora nós estamos a exatos 14 dias do último pastejo e não conseguimos chegar nem quase a metade da altura de entrada preconizada para esse capim, porque as condições de temperatura, de luminosidade e precipitação não permitem isso. Mas é importante então que mesmo não usando a altura durante o período de transição e durante o período seco para manejar os pastos, que a gente mantenha um bom senso para que o pasto não fique muito passado, muito macegado, porque pastos de pânico máximo, mombaça, miage, paredão, zuri, eles não são muito adequados para que a gente faça de macega período seco, diferente das braquiárias. Então é importante a gente ter isso em mente, que a escolha da forrageira que vai ser utilizada para um diferimento, para a produção de feno em pé é importante, e essas plantas não são indicadas para esse propósito. Então a gente precisa trabalhar para não ter pasto nem passado e nem rapado, nem no período de transição e nem durante o período seco do ano. No fim da descida da Serra Esquecida tem uma cachoeira onde a ponteira da comitiva deve estar chegando agora. E estando o gado cansado, ficou combinado de se fazer nessa hora uma parada ligeira. Mas é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Por este imenso chão do sertão, tanto nas praças menos tradicionais quanto nas principais regiões de comercialização de animais do país, tem muito lugar onde o companheiro fazendeiro nem se lembrava mais de quando foi a última vez que ele ouviu falar que o boi tinha caído. Por outro lado, é fato comprovado que o abate de gado no Brasil diminuiu muito pouco na comparação com o ano passado. E aí o amigo pecuarista nem precisa ser doutor especialista para saber que a explicação para esta situação é o fortalecimento do consumo, tanto aqui no nosso próprio terreiro, quanto lá no estrangeiro. Pois então, o caso é de assuntar e prestar bem atenção no rumo que deve ser tomado pelo mercado daqui para frente. E para adquirir informação segura a respeito dessa direção futura, a gente vai ter a satisfação de esticar uma prosa com a zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que mais uma vez vai participar da entrevista do dia, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Juliana. Muito obrigado pela sua disposição e boa vontade para atender a gente. A sua presença aqui no nosso arranchamento é sempre motivo de alegria e grande contentamento para nós. E mais uma vez, seja muito bem-vinda nessa casa que também é sua. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Ô, Juliana, a gente já sabe como foi o comportamento do consumidor brasileiro durante o grande feriado aí que emendou a Sexta-feira da Paixão com a Páscoa e com o Dia do Tiradentes?
Bom, Sidney, esse final de semana prolongado, ele estava gerando bastante expectativa, né, na semana passada. Inclusive, a gente viu algumas antecipações do lado dos frigoríficos em função desse feriado e também, né, a expectativa que se criou com relação à saída de mercadorias durante esse final de semana prolongado. A gente ainda, né, está no segundo dia útil pós-feriado, a gente está avaliando ainda como foi essa saída de mercadorias. Segundo o nosso levantamento, segundo os nossos contatos aqui, ainda não tem uma definição. Que a gente vê são frigoríficos mais cautelosos nas suas negociações, né? Aqueles frigoríficos que precisavam ir mais às compras, né, para preencher suas escalas em função desses dias sem abate, né? A gente percebeu até algumas certas valorizações aí, como no norte do Mato Grosso, mas de modo geral, a maioria das praças pecuárias que a Scott faz no levantamento, os preços ficaram estáveis. Em São Paulo, hoje a gente viu um recuo aí para todas as categorias de animais terminados aí de R$2 por arroba. O que a gente vem observando aqui no estado, né, é que os frigoríficos eles estão com as escalas um pouquinho mais confortáveis em função desse cenário aí mais cauteloso, eles vêm pressionando um pouco o mercado. Mas a gente tem que ir seguindo, acompanhando aí para ver realmente como que foi essa saída de mercadorias nesse final de semana prolongado. Ô Ju, falando aí desse conforto dos frigoríficos, né, que você disse, como é que estava a oferta de gado terminado nas 2 primeiras semanas desse mês presente de abril, quer dizer, antes ainda do feriado? Bom, as ofertas elas vinham aí, né, se reduzindo um pouco, né, no final ali de maio, comecinho de abril, apesar da gente observar aí um incremento nos abates aí no primeiro trimestre, né, as ofertas elas começaram a diminuir, né, a gente viu algumas chuvas pontuais em algumas regiões, o que deu certas condições aí para o pecuarista conseguir segurar um pouco mais esse animal terminado no pasto. E também, né, essas recentes valorizações que a gente viu na arroba do boi gordo aí desde o final de março e também nessas 2 primeiras semanas de abril, acabou animando aí os pecuaristas que começaram a segurar um pouco mais esses animais para ver o que ia acontecer nesse mercado, né? Então, de modo geral, as ofertas elas deram uma diminuída aí nesse comecinho de abril, o que deu suporte aí também para a sustentação de preços, além da demanda que estava vindo bastante ativa. Juliana, falando ainda em oferta de gado terminado, né, e resumindo um pouco aí essa questão, o que aconteceu com o abate de animais no Brasil no primeiro trimestre do ano? Os abates, Sidney, eles foram bastante intensos aí no primeiro trimestre, né? Quando a gente pega na comparação com 2024, os abates eles cresceram, né? Eles foram recordes aí. A gente teve uma participação de fêmeas também bastante abundante, de fêmeas indo ao abate, né? Então a oferta realmente foi bastante abundante nesse período. A produção de carne nesse período foi bastante abundante. E mesmo assim a gente viu aí os preços da arroba do boi gordo se sustentando, né? Pois é, né, Ju? Qual que é a explicação, então? Quer dizer, apesar desse grande volume de gado abatido, né, o preço do boi continua subindo, né? O que aconteceu? Por que isso? Se de um lado, né, a gente tem a oferta aí que está bastante intensa, né, boa aí com relação à produção de carne, do outro a demanda também vem bastante ativa, tanto a interna como a externa, mas principalmente do lado do mercado internacional, né? As exportações, elas vêm colaborando aí para esse escoamento de carne e para a sustentação de preços aqui no mercado interno. Agora, o mês passado e o retrasado também, né, foram os melhores março e fevereiro da história do setor exportador, né, Juliana? E o abril vai repetir essa mesma proeza? Exatamente. O primeiro trimestre também foi muito intenso, né, das exportações de carne bovina in natura. Se a gente fizer um comparativo com o histórico, o primeiro trimestre também foi recorde com relação às exportações. E agora, né, na parcial de abril, que a gente tem até a terceira semana, esse volume de carne bovina brasileira embarcada segue bastante alto. Se a gente pegar a média diária exportada agora em abril, ela está aí na casa dos 12 mil toneladas. E a gente viu esse movimento, né, essas 12 mil toneladas embarcadas por dia, em outubro do ano passado, que foi recorde histórico aí de toda a série histórica
com relação ao volume de carne bovina embarcada. Então, a nossa expectativa para abril segue aí também bastante positiva para essa saída de mercadorias. Agora, isso quer dizer que o setor exportador de carne bovina do Brasil não deve ter medo do terrorismo comercial e do furdúncio geral aí provocado pelos Estados Unidos no mercado internacional, Juliana? É claro que toda essa tarifação, né, que a gente tem assistido aí no mercado internacional, Estados Unidos, China, toda essa guerra comercial que a gente vem assistindo acaba, né, gerando uma certa incerteza com relação ao mercado. Mas, na nossa visão, pensando na carne bovina brasileira, esse cenário deve, na verdade, favorecer o mercado brasileiro. Hoje, a arroba brasileira é uma das mais baratas mundialmente, né? A nossa produção é crescente, então a gente vem também diversificando os nossos clientes, né, os nossos parceiros. Então, aí a gente só tem fatores positivos com relação à exportação de carne bovina. Então, na nossa visão, apesar, né, de trazer muita incerteza todo esse cenário de guerra comercial, na nossa visão, isso pode vir até a beneficiar aí a carne bovina brasileira. Pois é, tomara mesmo, né, Juliana? E avisa aí para o pessoal do mercado internacional que quem precisar pode vir procurar, que aqui a gente tem bastante carne para atender tudo quanto é pedido do mercado, né? Juliana, eu queria agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, com informações sempre muito precisas e muito acessíveis para todo mundo, né? Obrigado, Ju. Um abraço para você e um abraço para toda a turma boa aí da Scott. Até a próxima. Boa noite, Sidney. Eu agradeço mais uma vez a participação. Um abraço a todos aí. Obrigado. Com o carretão seguindo no rumo e na toada que tinham sido por nós planejados, a gente pede a licença dos companheiros e companheiras para fazer mais um intervalo ligeiro, mas volta dentro de alguns instantes para tocar adiante o serviço com mestiço, quando então serão apresentados o noticiário e o nosso comentário a respeito da evolução da negociação do boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o mês entrado na sua metade fechadeira, o consumidor brasileiro já se despediu dos derradeiros dinheiros que tinham sobrado na algibeira e agora está retirado do mercado. O dono do frigorífico, que já está de novo com a câmara fria mais para cheia do que para vazia, está lidando para derrubar o preço da nossa mercadoria. Mas a exportação não está deixando o carretão desembestar na descida do estradão. É já que a gente vai voltar. Aguarde. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. Para ganhar dinheiro com um boiado ou companheiro, tem de saber primeiro a hora certa de fazer a negociada. E depois que for tomada a decisão, deve-se apresentar no mercado com um discurso sustentado em informação de qualidade sobre o andamento da negociação com o mestiço. E para isso é só prestar atenção aqui no noticiário e no nosso comentário a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação. Neste nosso serviço de correr o chão do sertão, campeando informação de qualidade, a gente só pode ter compromisso mesmo com a verdade mais verdadeira, né? Pois então a amiga fazendeira ainda não precisa se preocupar nem desanimar com o rumo que foi tomado pelo carretão, mas o caso que por nós foi apurado no trecho é que a cotação perdeu um pouco da força subideira que ela vinha demonstrando. E a nossa praça boiadeira agora está indo numa toada bem arrastada, o que, aliás, já estava sendo esperado porque o mês está entrado e andado na sua metade derradeira. De qualquer maneira, como já é da sabedência geral,
Com o grande feriado prolongado que juntou a Sexta-feira da Paixão, o final de semana e o dia do Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira, o trabalhador brasileiro deixou no caixa do açougue os derradeiros dinheiros que tinham sobrado na algibeira e agora está retirado do mercado. Por outro lado, o dono do frigorífico, que já tinha se preparado para o aumento da demanda, melhorando o preço da arroba, reforçou o estoque de mercadoria na câmara fria e já está de novo fazendo pressão em cima da cotação. Já a respeito do setor exportador, o terrorismo comercial do atual governo dos Estados Unidos, que está ameaçando todo o comércio mundial, ainda não está prejudicando as vendas de carne do Brasil, até pelo contrário, né? De acordo com a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, nas 3 primeiras semanas deste presente mês de abril, foram embarcadas 159.330 toneladas, com uma média diária de 12.225 toneladas. Comparando este resultado com o período correspondente do ano passado, este volume representou um fortíssimo crescimento de nada menos que 30%. Pois então, terminando já de trançar os traços para arrematar o laço, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil. E o que tem para ser contado é que a balança ficou perfeitamente equilibrada, sendo que a arroba subiu em 5 dessas praças consideradas e nas outras 5 ela caiu. Começando a recitação da relação pelas piores notícias, que é para deixar as melhores para o final, a gente registra que a lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a queda foi geral, com o boi descendo para R$ 328 e a vaca para R$ 288, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Goiânia, a capital do Goiás, a fêmea voltou para R$ 293. No sul do estado, o boi foi derrubado para R$ 314 e a vaca para R$ 294. No oeste do Maranhão, o tombo foi só da fêmea para R$ 260. Já na procissão que foi na direção de Morro Acima, apareceu primeiro o norte das Minas Gerais, que trabalha agora com a vaca a R$ 280. No sudoeste de Mato Grosso, a fêmea melhorou para R$ 309. No norte do Tocantins, o boi foi para R$ 300. No sul tocantinense, o reajuste foi só para a vaca, que aumentou para R$ 267. E em Paragominas, no Pará, a vaca já não sai mais por menos do que R$ 276. O Zé Pinheiro era um moço que, no coração, só tinha lugar para bondade, mas por ter sido violeiro campeão aqui nessas freguesias, foi ficando conhecido e a sua fama pulou do sertão para a cidade. Ganhando dinheiro à vontade, ele foi mudando e acabou trocando humildade por orgulho e vaidade, até que se viu traído pela solidão da falsidade e largou mão de andar nesse trieiro, que é mais traiçoeiro do que bote de urutu cruzeiro, e voltou lá para nossa currutela, para campear a verdadeira felicidade. Conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, estas poesias ligeiras que são recitadas aqui para servir de arremate para a nossa função noticiarista e novidadeira, foram escritas pela minha própria mão para fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. E para quem também gosta e aprecia este proseado, está tudo publicado nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no número 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo todo dia grande satisfação de poder fazer a reunião dos boiadeiros para recitar uma poesia e apresentar aqui as nossas cantorias, a comitiva do Terra Viva DBO na TV já vai fazendo a reverência e se despedindo dos companheiros desta freguesia, pedindo licença para voltar amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.